Olá, olá todo mundo. Oi, Marcela, Letes. Olá, olá a todas. Hoje é dia 14 de novembro, é a nossa segunda banquinha, já com o curso de extensão. Espero que todas estejam bem. Eu queria mostrar para vocês uma tela da Priscila Barbosa. Eu vou ficar um tempinho assim. Se alguém puder também tirar uma foto, a gente manda para ela. Eu falei dela aqui na semana passada. Essa é uma tela super bonita. Tá escrito por la vida de las mujeres, pela vida das mulheres. É muito linda, né? Se alguém tirar depois uma foto, a gente manda para ela. O arroba dela aqui é Pri Barbosa, mais uma vez, e tá com a bandana verde do movimento da Maré Verde Argentina. E esse lenço aqui, olha, que é um lenço super bonito. Eu não sei se vocês conhecem toda a história do que é a Maré Verde, a Onda Verde, da onde veio isso do lenço, em que, né, as meninas, as mulheres argentinas usam nos pulsos, se em algum momento quiserem conversar. Mas muito boa noite a todas vocês novamente. Eu tenho exatamente, gente, 10 recados enquanto vocês vão chegando e aí nós começamos com o tema de hoje. O primeiro recado é que no Linktree, né, que tá logo acima, logo abaixo de onde está meu nome aqui na abertura, tem um documento do Google Docs, onde ele tem um PDF para as pessoas com baixa audição ou pessoas que preferem acompanhar áudio com legendas, em que é um aplicativo sobre como gerar legendas automáticas, inclusive ao vivo, porque depois quando se publica aqui sempre fica com as legendas, mas para nós garantirmos a inclusão, então ele se chama Web Captioner e todos os processos de como abaixar estão neste documento no PDF. Eu preciso muito que vocês olhem se vocês estão inscritas na lista de inscritos que nós colocamos também nesse Linktree logo acima. Então, por favor, olhem ali. Nós não temos como um grupo, como olhar e ver o que pode estar acontecendo na UNB. Se alguma coisa vocês acham que está errado, que você fez inscrição, o seu nome não está ali, por favor, olha logo quando acabar aqui e escrever para a UNB amanhã. Se você não conseguiu a sua inscrição nessa primeira turma, você pode conseguir para o módulo 2, que começa em janeiro. Se você não conseguiu inscrição, você não quer estar inscrita, por isso você não se inscreveu, mas você quer fazer os exercícios, a gente só pede que você faça o exercício, mas indique que você não está inscrita, porque aí nós conseguimos coordenar. Lembra que o exercício é a chamada. Eu queria implorar a vocês, gente, implorar que vocês coloquem o nome quando vocês fazem o exercício, que é a chamada, igual ao nome que vocês usaram para fazer a inscrição na UNB. Usem o mesmo nome, não coloca assim só o primeiro nome, eu coloco um apelido do tipo, né, Aninha. Por favor, coloquem o mesmo nome, né, que isso nos ajuda a saber quem é quem. Vocês precisam fazer os exercícios. Muita gente fez, algumas pessoas não fizeram. É muito importante que vocês façam. Foram poucas que não fizeram os exercícios. Mas façam, que vocês precisam fazer para poder ter o diploma, tá? O
O exercício fica disponível até 1 hora antes de nós começarmos o encontro seguinte. Então, ficou até as 5 horas da tarde daí. Tá certo? Eu vou terminar com os meus recados. Curiosamente, gente, como isso aqui é uma atividade não remunerada e que não é paga e junta muita gente, o Instagram me desapareceu nas buscas, porque o estímulo da ferramenta é que isso aqui gerasse remuneração, que isso fosse pago, que fizesse, né, as formas de remuneração do Instagram ou publicidade. E por uma escolha, né, de todas nós juntas aqui, é que nada disso é pago, isso é universal, é gratuito, é para todo mundo, é um encontro comunitário. O que acontece é que, se vocês procurarem o meu nome desapareceu pro Instagram, que é uma forma de uma forma de punir, né? Porque como é que tanta gente está sendo movimentada em uma live e não gera recursos? Sumiu para todo mundo, E aí a única coisa que aparece é o projeto do Relicário. E eu não vou apagar o projeto do Relicário, né, gente? Foi uma memória super importante, ele vai ser um álbum que vai ficar ali. Então, é saber que a gente vai ficar sendo punido por isso. Eu já fiz a queixa pro Instagram, mas nós não vamos nos monetizar, né? Isso não é nenhum problema com quem se monetiza, essa é outra opção, essa é outra história. Mas como mover em algumas dessas banquinhas, aquela síndrome da impostora, foi alguma coisa na proporção de muitos milhares de pessoas. E aí a força é por uma tentativa de monetização, né? Então, só aparece o Relicário. E eu não vou cair numa escolha de que eu vou apagar o Relicário. Então, eu hoje fui lá no Relicário, coloquei que o meu arroba, meu endereço pessoal é esse que está aqui. E pronto, eu não tenho o que fazer, gente. A gente já sabe que o nosso encontro está aqui aos domingos, mas nós temos que fazer esse tipo de resistência sabendo que numa dependência com uma plataforma que vai fazer isso, né? Porque não se monetiza, certo? Qualquer outra ferramenta, sabe, Iracema, e eu vou começar a abrir para nós começarmos a nossa conversa, ela é menos, como é que eu poderia dizer, menos comunitária, de fácil, e para múltiplas gerações. O Instagram é que fica mais fácil das pessoas chegarem, não precisa ter computador, não precisa, sabe, a gente estudou muito antes de pensar em StreamYard, ou entrar num Zoom, ou entrar num Teams, e aqui era um mais popular e vai. Então, tá? E tá só para vocês saberem que ela não aparece na lupinha e nem todas, talvez ativando as notificações pro perfil, Gui, é verdade. Eu posso fazer uma publicação dizendo que é isso que está acontecendo e pedir muito para nós ficarmos juntos com a notificação do perfil, que é uma boa escolha. Nós podemos começar então, gente, de compartilhar, tá, Adriana? Mas vocês me entendem? Não é que nenhum pedido de dizer assim, vamos crescer, não. É saber que esse é o jogo, né? E que a gente está jogando com uma maré que quer forçar a monetização e que nós fizemos uma escolha juntas para não fazermos isso, tá? Vamos começar? O nosso encontro de hoje é títulos funcionais e problemas de pesquisa. Eu vou tirei os comentários só para nós podermos começar juntas. Vocês tiveram 2 leituras pequenininhas, que foi um capítulo do
Carta de uma Orientadora, uma música do Gilberto Gil, né? A Linha e o Linho, que é lindo. E eu queria começar com essa alegoria da música, com essa alegoria por trás da música, que é a alegoria do bordado, né? Que vocês viram que em Carta de uma Orientadora tinha essa alegoria do bordado, essa alegoria da cozinha, que são alegorias muito femininas, mas com a música eu queria mais ainda parar na alegoria do bordado. Ali ele vai cantar quando ele diz que a linha, ao linho e a agulha do real. Essa expressão da agulha do real, ela é tão linda, gente, que a força, nós podemos imaginar aonde está a força da criação de algo, né? Pensem comigo a força do pensamento, da criação. São nas cores, nas texturas das linhas, é na forma desse linho, desse tecido, é na imagem que vai ser composta, é na agulha de como ela vai gerar os pontos. E é claro que é em tudo isso junto, mas ele diz que eu sou, né? Ele diz, eu sou a linha, eu sou o pano, ele diz, né? Eu sou o linho, que é essa tessitura, a linha é você, e o processo é essa costura, é esse recorte do vivido, mas com essa agulha do real, né? Há algo sempre que é o real nos provocando. Ele diz que vai aparecendo aos poucos, né? Esse bordado, essa imagem. É assim também no conhecimento, vai aparecendo aos poucos. E por isso que para mim é tão forte essa alegoria para a nossa conversa de hoje sobre título funcional, sobre o problema de pesquisa. Mas eu queria gravar 3 versos da música. Ele diz, vai aparecendo aos poucos, ele diz, tem um zigue-zague do tormento, isso é lindo, né? E a curva generosa da compreensão. Talvez esses 3 versos da música nos ajudem a pensar. Se eu pensar um pouco mais a alegoria do bordado, nós aprendemos com alguém. Alguém, inclusive, faz já os desenhos sobre onde nós vamos bordar. Não é assim como nós vamos aprendendo. As bordadeiras aqui, quando nós abrirmos, podem nos ajudar melhor a pensar esse processo de aprendizado de criação no bordado. Que pode haver receitas, há revistas, há tutoriais, e aí é um momento que você começa a aprender a criar. Mas você primeiro treinou o ponto, você primeiro testou texturas de linhas, você testou, eu imagino, né? Eu não sou uma bordadeira, texturas de agulhas, as texturas do tecido. É assim também que nós fazemos no pensamento conceitual, né? Mas essa agulha do real é talvez aonde, em Carta de uma Orientadora, esteja aquilo que eu chamei dos interesses, dos desejos, aquilo aonde você é beliscado pelo real sobre os seus interesses. Eu imagino que você ou entrou no mestrado, entrou no doutorado, está numa graduação, está nessa fase de escrever um projeto, ou está numa especialização, ou não tem nada disso, mas quer pensar melhor o mundo a partir daquilo que nós chamamos o pensamento conceitual, acadêmico, científico. Então você quer fazer perguntas ao real. Então você tem uma provocação. Mas para aquelas que estão no mestrado e no doutorado, a nossa conversa de hoje tem algo quase que de contraintuitivo ou até de perverso. Vejam por quê. Você foi chamada muitas vezes a entrar no mestrado e no doutorado dizendo, apresente um pré-projeto de pesquisa. Me diga o que você tem interesse em pesquisar. Você foi lá, deu um título, você foi lá, escreveu um problema de pesquisa que você chamou de seu. Inclusive, estava tão bom que você foi aprovada numa pós-graduação. E eu não quero discutir o mérito disso. Eu tenho certeza que estava bom. Por um rito que era ser aprovado numa pós-graduação.
O momento agora é de um encontro, não é mais de um rito. Você está saindo à procura de uma orientadora. Você quer começar a jornada de verdade, de criação, de algo que você vai costurar nesse tecido com uma linha, com a agulha do real, que vai ser diferente do que foi aquele rito. E muitas pessoas chegam, quando vão me procurar, por exemplo, para orientar, dizem: Débora, está aqui o meu pré-projeto, que eu entrei. Eu queria arriscar, era como se eu dissesse: olha aqui o meu bordado. Aquele bordado foi um bordado por um rito. Ele talvez não seja o bordado que você quer construir com aquela pessoa. Aquele bordado que você vai se permitir um ano aprendendo pontos, que é lendo autoras, lendo livros, fazendo exercícios, fazendo trabalhos finais, que é fazendo exercícios de bordado. E você vai imaginando que você pode vir a querer bordar nesse mestrado e nesse doutorado. Então eu queria dizer que chegar dizendo: olha aqui os meus títulos funcionais, eu tenho 5 ou 6, olha aqui o meu projeto, você pode ler, talvez seja um caminho errado. Eu estou aberta a vocês dizerem que outras pessoas, outras professoras, outras colegas pensam diferente. Eu queria dizer como eu sinto, né? Acho que esse é um caminho errado. Você entrou, aquele rito foi superado. Agora você está aberto a aprender todos os bordados que estiverem disponíveis a você no seu primeiro ano de mestrado. Imagine o primeiro ano de mestrado, nos seus 2 primeiros anos de doutorado. Nesse momento você está conhecendo essa figura que você quer que comece a fazer um bordado com você. Esse é um momento de aprender novas texturas, de aprender, de buscar novas agulhas do real, de testar novas linhas, novas cores. Então eu não começaria dizendo: olha o que eu já fiz aqui. Eu começaria usando esse tempo para ouvir, para experimentar, para arriscar, para quem sabe fazer essa afirmação do título funcional e do problema de pesquisa, mas que não seja aquele do projeto. Então a minha recomendação a você é que esqueça ele. Esqueça. Ao menos se permita se esquecer enquanto você está tateando quem você vai buscar. Quando você encontrou essa pessoa e começa a trabalhar, reinicia o processo. E a nossa conversa hoje é sobre como reiniciar. Eu imagino que você tenha múltiplos desejos, múltiplos interesses, muito mais e preocupações sobre o mundo, coisas que você quer compreender, que você quer explicar. Como diz Mia Couto, né? Que pensar é como curar as feridas da inquietação. É lindo, e eu vou repetir, se depois alguém puder escrever. Que pensar é como curar as feridas da inquietação. Ela vai estar sempre ali, né? E a depender do quão profundo foi essa inquietação, não tem cura. Ela vai e volta, ela reabre. Por isso que a gente fica 30 anos, 20 anos, 10 anos com uma inquietação, dizendo: como é que eu consigo pensar isso? Então, todas nós, eu imagino, eu tenho muitos mais temas, provocações sobre o mundo, agulhas do real me cutucando e me beliscando e me furando, do que eu sou capaz de parar para abordar algo. Que eu sou capaz de parar para aprender como fazer pontos sobre aquela provocação. Nesse momento, por exemplo, me inquieta profundamente os efeitos da pandemia no Brasil, especialmente entre mulheres. Me inquieta profundamente a situação de instabilidade, de frágil democracia que nós estamos vivendo. Mas sobre a pandemia me inquieta muito por que nós somos o epicentro, um dos epicentros de morte materna relacionada à Covid. Vocês sabem disso. Então, se vocês me perguntarem assim: Débora, que temas que estão agora na sua cabeça? Um deles que eu diria era a morte materna de mulheres na pandemia de Covid. O que eu fiz ao responder isso foi falar um tema, mas eu não dei um título funcional.
Eu não disse um problema de pesquisa. Aí eu responder a vocês, me preocupa a morte de mulheres, morte materna, por Covid no Brasil. Vocês não sabem se eu vou fazer pesquisa biomédica, se eu vou fazer pesquisa em arquivo, se eu vou trabalhar com mulheres que quase morreram, com mulheres que morreram, com família, com profissionais de saúde. Vocês não sabem se eu vou investigar se elas tinham doenças prévias, se elas foram vacinadas, se elas não foram vacinadas. Vocês vão começar a me fazer perguntas assim, mas Débora, o que você vai fazer? Como você vai fazer? Onde você vai fazer? Com quem você vai fazer? Vocês têm um monte de perguntas, porque eu só falei o tema. Muitas pessoas, quando começam a fazer pesquisa, quando começam a se inquietar sobre o mundo, sobre as feridas do pensamento, elas param no tema. E o tema ele é genérico demais. Então, a primeira coisa que vocês vão ouvir é reduz, tá amplo demais, você precisa afunilar mais. É verdade. Então eu começo a dizer, e as pessoas começam a me perguntar, mas Débora, por que se morre mais no Brasil do que no México? Por que se morre mais no Brasil do que no sul dos Estados Unidos, onde se tem desigualdade, racismo, não tem sistema de saúde universal? Aí eu começo a elaborar uma pergunta. Começo a dizer, eu quero entender o que fizeram com essas mulheres. Aí o que fizeram com essas mulheres? O vírus? Outras pessoas? Eu começo a arrumar isso em um formato de um problema de pesquisa. O título funcional é aquilo que vai sair do tema, a morte de mulheres por Covid durante a pandemia, né, no Brasil, em algo que vai começar a me guiar. Ela sai do tema, tem uma ordem, né, de dependência, para o título funcional. Em carta de uma orientadora, baseada em outros textos também, eu coloquei um número de uma sugestão de que o título funcional tem que ter 15 palavras no máximo. Vocês podem me perguntar, pode ter 16? Pode ter 13? Pode ter 20? 16 sim, 20 tá demais, né? Tudo pode, né, gente, no final, se você quiser fazer. Mas eu quero dar uma razoabilidade de por que talvez até 15. Porque eu tenho que conseguir me explicar. Então imaginem que eu cheguei para vocês, e eu vou imaginar alguém que tá aqui, para Bruna, e vou dizer, oi Bruna, sabe, o meu estudo hoje, que é sobre morte materna durante Covid, é morte materna por Covid no Brasil. Eu quero fazer uma análise das barreiras vividas. Aí você fala, você tá começando a me entender. Que você tem uma palavra-chave que é morte materna, outra Covid, outra no Brasil, outra barreira. Você não entendeu vividas. Você fala assim, vividas por quê, Débora? Como assim? Você começou a me pressionar, fazer a pergunta, sim, me explica mais. Aí eu começo a dizer assim, não, eu quero fazer morte materna por Covid no Brasil, 2 pontos. Uma análise das barreiras impostas pelo patriarcado médico. Eu comecei a trazer uma categoria analítica, uma categoria da literatura, patriarcado médico. Barreiras, elas não foram atendidas, elas não foram vacinadas, elas não foram testadas, as dores delas foram ignoradas. E o patriarcado médico, talvez eu tenha uma literatura que me ajude. Eu preciso de muito tempo para chegar nisso, porque eu perco muito tempo nos temas. E do tema para o título funcional, algumas vezes, gente, é meses, lendo, pensando, será que existe isso, patriarcado médico na literatura? Aí eu li patriarcado médico na literatura. Aí eu começo a pensar que isso é uma categoria possível para o meu título. Então o título, ele é claro, ele não tem adjetivos, ele não tem ironia, ele muitas vezes não tem sarcasmo, ele tenta ter um resumo das palavras-chave que você está encontrando na literatura. Ele é funcional. Por que ele é funcional? Porque ele vai operando agora, daí um mês ele muda, daí outro mês ele muda. Ele não é o seu título final. O seu título final ele pode ter beleza, ele vai ter outros elementos, mas ele vai mudar até o fim, porque o título do seu texto é a última coisa que você faz.
O título funcional é a primeira coisa que você faz. E o que ele faz é guiar você. À medida que você vai revisando a literatura, você fala, Débora, não é barreiras. A literatura fala que são negações de direitos. Não, a literatura não fala patriarcado médico. A literatura fala racismo, porque essas mulheres são negras, são indígenas, são imigrantes, é xenofobia. Aí eu começo a qualificar a minha categoria do título funcional. Então, quando eu vou procurar uma orientadora, eu talvez com o título funcional eu já começo a ter muita coisa. Mais do que pedir que ela leia 5, 10 páginas do que foi o projeto por um rito. Mas eu já vim trabalhando aquele título do projeto como um título funcional a partir dos bordados que eu fui aprendendo, que eu fui estudando durante as disciplinas. O tempo que você foi lendo, o tempo que você foi ouvindo, o tempo que você foi aprendendo quem é aquela figura que você quer trabalhar, que você foi reescrevendo, porque a gente reescreve. Se eu pudesse dizer a vocês, se o mundo fosse de regras assim, ele não é, tá, gente? Mas se ele fosse, toda segunda-feira você começava a sua semana de trabalho acadêmico, abrindo seu título funcional e mexendo um pouquinho ali, olhando para ele, dizendo, gostei de você de novo. A gente tá bem, eu e você, né? Vamos lá mais uma semana. Semana que vem muda, barreiras por alguma coisa. Aí volta, mas você guarda o anterior. Aí você volta e diz que nada, era barreira mesmo. Não, vamos dar barreiras para discriminação. Você volta, não, era barreiras mesmo. E você vai tendo fundamentos, explicações para cada categoria que está ali à medida que você vai estudando e você vai pensando. Então você saiu dos seus interesses, seus desejos. O meu é conectar-me com o que está acontecendo no mundo, neste momento, com o que dizia Foucault, eu já falei aqui, o que está acontecendo, com possibilidades de pesquisa. Qualquer coisa que eu venha dizer que me interessa, ao ponto de eu vir curar as minhas feridas de inquietação do pensamento, eu tenho que imaginar como é que eu vou solucionar nesse momento, como é que eu vou coletar dados, como é que eu vou aprender sobre aquilo para escrever. Aí começo a desenhar o meu problema de pesquisa, que é como isso se conecta ao mundo real. Vejam vocês que um título funcional, as barreiras que as mulheres experimentam, eu posso pesquisar, por exemplo, com mulheres que sofreram, tiveram Covid e sobreviveram. Mas eu falei em morte materna, então são mulheres que morreram. Será que eu vou pesquisar em prontuários? Será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou entrevistar os profissionais de saúde, os médicos? Talvez. Será que eles vão me falar a verdade do que aconteceu? E começa a ter problemas. Eu posso entrevistar os familiares. Foi o que eu fiz. Como eu vou chegar neles? Aí você já começa a avançar, não exatamente para as técnicas, mas para algum desenho de métodos, porque é seu problema de pesquisa tem que estar relacionado com como você vai resolvê-lo e como ele é razoável de se resolver. Quando eu falo problema de pesquisa, algumas pessoas usam o objetivo geral e você usa como sinônimos. E ele gera uma certa confusão com a palavra problema no mundo real, né? Furou o pneu, tô com dor de dente, vou ao dentista. O problema de pesquisa é isso que Mia Couto diz. É pensar como cuidar, como curar, como acalentar, como acalmar uma ferida de uma inquietação. A minha é uma ferida de uma inquietação. Saber que o Brasil, onde as mulheres mais morrem por estarem grávidas, gravidez, parto, puerpério, por Covid no mundo. Essa é uma inquietação que me causa uma ferida. E eu quero pensar sobre isso, de alguma forma, é acalentar isso. É uma ferida ética o que nos move a pensar no campo da ciência, no campo dos conceitos. Ela é sempre uma ferida ética. Assim eu acho, né? E aí nós vamos construir isso da linha, do linho, da agulha. Então imaginem que eu tenho que apresentar a vocês agora um problema de pesquisa relacionado a esse grande tema, a essa ferida,
a esse título funcional que eu dei a vocês, cheio de limites e de problemas, porque é funcional, eu não terminei a pesquisa ainda, e eu diria, eu quero analisar. Olha o verbo no infinitivo, lembra da fórmula do que vocês leram? Como o patriarcado médico impôs barreiras às mulheres na pandemia de Covid, tornando o Brasil um dos epicentros de morte materna. Vocês começam a saber o que eu vou fazer. Eu quero analisar como, olha a variável, patriarcado médico impôs barreiras. Vocês vão me dizer, peraí, você está escrevendo isso ou você já sabe que o patriarcado médico impôs barreiras? Já sei. Sim. Isso, ou estudos anteriores me mostraram, ou as minhas análises exploratórias nesse campo já me mostraram. Eu já sei. Essa é um problema de pesquisa de que algo já veio antes de mim. Ou a literatura, ou estudos prévios, ou minhas análises exploratórias no campo. Então, eu quero analisar como, então, verbo, variável, unidade de análise. Verbo, analisar. Variável, patriarcado médico que impôs barreiras, que é o que vai mudar, que eu vou saber como, eu não conheço. Você só vai fazer pesquisa sobre algo que você não conhece, da qual a sua ferida da inquietação arde tanto que você precisa ajudar, colocar elementos em circulação para cuidar dessa ferida que é compartilhada por outras pessoas. As nossas feridas de inquietação na ciência, elas são compartilhadas por outras pessoas. Por isso que nós temos grupos, por isso que nós temos periódicos, por isso que os textos circulam, por isso que outras pessoas leem. Porque são feridas de inquietação de um tempo histórico, de um momento da vida que toca outras pessoas. E por isso é tão importante os grupos de pesquisa, que juntas nós vamos cuidar dessa ferida conjuntamente. Então nós vamos pensar melhor. E aí a unidade de análise qual é? Pandemia de Covid-19 no Brasil, porque é o epicentro de morte materna. Então, que eu começo a me aproximar do fim, eu termino o textinho de carta de uma orientadora dizendo que o tempo inteiro há uma diferença entre ter medo, viver aquilo que a gente já falou de síndrome da impostora, dizer, há tanta coisa para ler ainda e eu não li, como é que eu vou saber se o conceito é mesmo patriarcado médico, se o conceito é mesmo barreiras? Para montar um problema de pesquisa, eu tenho que ter revisado alguma literatura. Eu tenho que ter pensado, estudado. Por isso que não dá para a gente procurar ou escrever já, ou procurar pessoas como interlocutoras na fase que a gente ainda está explorando. Como será que eu vou chamar isso? Então, um erro muito comum é inundar uma interlocutora, que pode ser uma orientadora, uma colega de pesquisa, com aquilo que ainda são temas, áreas de interesse. Avança mais, pensa mais, se permite mais tempo estudando. Com vocês que eu acompanho há muitos meses, né? Vocês viram, eu passei fevereiro, eu passei março ouvindo essas histórias. Foram muitas. E eu continuo pensando, o problema de pesquisa. Eu estou começando a escrever agora sobre isso, porque precisa de tempo. Precisa de tempo para maturar, para revisar a literatura, para explorar essa inquietação sobre como ela vai virar um problema de pesquisa. Até chegar. Isso que na música do Gilberto Gil tem esse zigue-zague. Ele tem que terminar com uma generosa compreensão. É uma generosa compreensão sobre o que nós somos capazes de fazer em um determinado momento. Eu não sou nunca capaz de revisar a literatura. Tudo que veio antes de mim. Tudo que é escrito sobre Covid-19 ou outras emergências sanitárias. Cada vez eu sou mais seletiva no que eu vou ler. Mas eu vou mergulhar mais para pensar como aquilo me ajuda a acalentar essa ferida da inquietação. Então, é menos revisar tudo, mas saber por onde navegar que é seguro. Novamente, a importância dos grupos de pesquisa, que muito tempo se toma levantando, revisando, dizendo o que ler,
Quanto mais avançado você está num grupo de pesquisa como um pós-doutorado, maior a sua responsabilidade por ajudar outros que estão começando o mestrado, doutorado, nesse processo de revisão da literatura, porque você usou muito tempo, outras pessoas ajudaram você a dizer o que ler, por que ler, quando ler. Então, um problema de pesquisa, ele segue uma forma. Verbo no infinitivo, uma unidade, uma variável, uma unidade de análise, você pode ter um recorte temporal, recorte espacial. Esse é o mais fácil. Escrever simples assim. O difícil é saber verdadeiramente quais vão ser os verbos, porque os verbos geram tipos de métodos, de técnicas de pesquisa, as variáveis, porque elas se conectam à literatura, mais de uma variável vai exigir que você cruze dados, e os recortes temporais, espaciais, como é que você vai conseguir coletar esses dados? Então, eu queria usar uns 4 minutos finais para dizer a vocês, nós estamos num momento porque temos uma emergência sanitária ainda em curso, então as relações estão mais difíceis, as instituições estão mais fechadas, o tempo das pessoas está mais escasso, porque as pessoas todas estão com uma sobrecarga afetiva de trabalho, da vida, né? Um trabalho emocional, de afeto muito intenso. Que essa fase que nós chamamos de trabalho de campo, coleta de dados, ela tem muito mais barreiras do que ela tinha antes de uma situação de emergência sanitária. Então, nós também temos que pensar a realidade das possibilidades de pesquisa neste instante. Quem de vocês conhece os trabalhos que eu fiz no campo de aborto nos últimos 20 anos? Eles vão desde pesquisas populacionais a pesquisa em um processo judicial. O primeiro artigo sobre aborto que eu escrevi na minha vida foi sobre um caso concreto de um processo judicial. Isso é um mestrado? Claro que isso é um mestrado. Claro que isso é um artigo. Claro que isso é uma preocupação legítima, de dizer como é que aqui as coisas se compõem. Isso é um doutorado? Claro que isso pode ser um doutorado. Não é qualquer processo, é por que aquele processo, é por que aquele arquivo. Então, eu levaria muito a sério ao definir tema, porque nós temos muitos temas, então você pode selecionar um. Você está fazendo um exercício de bordado, você está fazendo um processo de aprendizado, de textura, de agulha, de tecido, de cores. Não é a sua história da sua vida, você não vai ser julgada eticamente, moralmente sobre quem você é por aquilo, o artigo que você escreveu agora, sua dissertação de mestrado ou de doutorado. Ela é só uma peça. É muito mais importante que você faça ela em profundidade, tente fazê-la bem feita, do que talvez tentar construir a peça que vai ser do ineditismo, da criatividade, da fama, valores muito confusos, né, que nos atrapalham. Então, quanto mais você estiver conectada a redes de um grupo, e menos diga o meu tema, a minha pesquisa, mas a nossa, da qual nós estamos juntas trabalhando, e cada uma tem um elemento, e cada uma pensa um pedacinho e estica as ramificações em que outras cabem, mais forte nós ficamos, e mais uma ferida compartilhada em um momento da história, ela é acalentada coletivamente. E mais nós vamos conseguir ajeitar as condições de possibilidade para coleta de dados. Então, imaginem que vocês têm, no último minuto, uma sequência, um tema que é onde estão seus interesses, você tem vários. E é isso que definiu a sua proximidade como orientadora. Alguém que transite pelos seus temas. Daí para o título funcional, daí para o problema de pesquisa, toma tempo. E esse tempo é co-construído com o grupo, com essa futura orientadora, com você estudando, com as disciplinas que você fez, com os professores e professoras que você conheceu. A fórmula é o mais fácil para solucionar e ela é aquilo que vai permitir você mexer essa roda de revisão e de criação permanentemente. Eu espero ter ajudado vocês até aqui. Eu vou abrir para as perguntas, ativar comentários e aí ver
que é que vocês querem me perguntar. Eu vou começar a ver as perguntas que vocês já colocaram, tá certo? A Aventuras Artesanato diz que ela é pedagoga e bordadeira. Então você ajuda e corrige aqui se eu falei alguma impropriedade sobre bordado. Raquel, você me faz uma pergunta de como eu cheguei à conclusão de que se morrem mais mulheres. Eu não cheguei à conclusão. Essa sua pergunta é muito boa. Esse é um outro pressuposto da minha pergunta. Eu já sei, porque estudos antes de mim me mostram, outras pesquisadoras no Brasil mostraram que no Brasil é onde mais morrem mulheres por Covid durante a pandemia. Essa sua pergunta é muito importante. Isso já veio antes de mim. Outras pesquisadoras já tinham solucionado essa peça, e aí eu entro. Eu dei um exemplo, Laís, de um problema de pesquisa. Por exemplo, analisar como o patriarcado médico impôs barreiras às mulheres. Você pode dizer, eu quero descrever a magnitude do aborto no Brasil. Descrever é o verbo, magnitude do aborto é a variável, no Brasil é a unidade de análise, certo? Em 2021, o recorte temporal. Então, as hipóteses são sempre formuladas antes de fazer o título funcional, não, de forma alguma. Ela é dependente do seu problema de pesquisa. Então, eu quero descrever a magnitude, esse é um problema de pesquisa que eu não tenho hipótese, porque eu vou conhecer o que está acontecendo, certo? Eu quero comparar a magnitude do aborto no Brasil entre 2021 e 2015, quando a Pesquisa Nacional do Aborto foi feita. Eu posso ter uma hipótese. O aborto aumentou com a pandemia, o aborto diminuiu com a pandemia. Sempre dependente do problema de pesquisa, da qual um verbo, uma unidade de análise. O seu problema, Cláudia, não vai ser restringir muito o problema. O seu problema não vai ser restringir o problema. O seu desafio não vai ser restringir muito o problema. O seu desafio vai ser sempre que o seu problema é deste tamanho e você não vai conseguir realizá-lo em 1 ano e meio, 2 anos, num artigo. O nosso desafio é sempre restringir, restringir, restringir e transformá-lo em realizável com as possibilidades de método que estão disponíveis. Indico o conto Moça Tecelã. Ivana, você podia escrever isso nos comentários quando eu subi o texto, porque um dos maiores riscos dos comentários, uma das coisas que eu queria tentar me comprometer, e eu vou lembrar os nomes de quem está por trás aqui, Juliana, Joyce, Gabriela, Marta e Jéssica, era nós voltarmos a alguns dos comentários que vocês fazem aqui na abertura da próxima sessão. Comentários que não foram possíveis de serem seguidos, porque são comentários muito importantes, né? Esse, por exemplo, de sugestões que vocês façam, eu peço muito a vocês que depois publiquem quando o vídeo for, quando subir o vídeo, porque se perde aqui e é muito importante saber o que provocou em vocês de linhas de pensamento, né? Lembrem, vocês criaram a ideia de bibliotecas que são encontros entre 4 e 5 de vocês, já algumas bibliotecas funcionando. Mantenham essa ideia, ou seja, lê o texto da próxima semana, encontram-se 2 horas por semana, discutem ele. Foi criado um canal no Telegram, cuja informação também está no Linktree, que como entrar, eu tento colocar ali o vídeo, 1 a 2 vídeos por semana. Tudo depende da Jéssica, porque a Jéssica é responsável por dizer se eu tenho que fazer ou não. Quando ela diz que eu não tenho que fazer, eu não faço. Essa semana eu queria ter feito 2, ela não deixou. Então, eu só fiz 1 porque ela só disse que só podia fazer 1. Então, é a Jéssica quem diz. Mas, em geral, é 1 ou 2 e tá ali na conta do grupo do Telegram. Se vocês puderem entrar, às vezes é um outro espaço bacana. E não tem nada disso de ficar publicando coisas, né? Ele é um canal para tirar dúvidas de coisas que possam estar acontecendo. O título deve alcançar a academia e o público externo ao mesmo tempo? Essa pergunta é muito importante, sabe, Gisele?
Eu acho... Jéssica, o que você tá rindo? Eu não entendi o que a Jéssica tá rindo aqui. Eu acho que a sua pergunta, ela é uma pergunta que toca a mim. Eu vou dar uma resposta, mas outras pessoas vão dar outra resposta. Eu diria que sim. Que o título tem que tocar as especialistas da vida acadêmica e o mundo comum. Muitos colegas vão dizer que tem que falar para os especialistas. Então, isso vale você perguntar para quem for orientar você. Olha o que a Drix Pereira está te fazendo aqui, e ela pode fazer isso muito bacana quando subir. Ela disse: eu queria criar um grupo para estudar gênero esporte, gênero cinema. Quem quer? Gente, façam isso com esse espaço. Criem esse espaço como um espaço que vai ser assim, ó. Que ele não é centrado num objeto amoroso, né? Aqui, ele tem que se dispersar, ele tem que ser poligâmico, né? E a depender dos interesses que vocês construam e tenham. Vamos, mais perguntas. Isso, a Joyce respondeu aonde está o link para o Telegram. O São Brasileiro pergunta: como se livrar da sensação de que tudo já foi pesquisado e que você não irá contribuir com nada? Eu queria fazer um pedido a vocês. Quando eu escrevi carta de uma orientadora, eu tinha essa mesma inquietação do São Brasileiro. Eu não sei, existe São Brasileiro mesmo? Eu não sei se existe esse santo. Bem, mas a mesma inquietação que São Brasileiro, que é uma inquietação que vai nos acompanhar sempre, né, gente? O corvo aparece no meu ombro. É mesmo, olha, se puderem fazer uma foto, ele parece que ele tá aqui. E é de uma artista que foi da tragédia, né, daquele crime ambiental de Mariana. Era uma artista dali, e quem me presenteou é uma feminista, advogada do Ceará, chamada Luana Marley, e é maravilhoso, não é? É maravilhoso. Mas essa inquietação de nunca termos deixado, nunca vamos ter, eu queria dizer que é ponto final, tá, São Brasileiro? Nunca iremos ter revisado tudo. Ponto. Ponto. A pergunta é: o quanto temos que ir e por onde temos que ir para nos termos alguma segurança do que nós estamos fazendo? E por isso que o grupo é tão importante para nos ajudarmos a fazer as fronteiras de que já conseguimos compor alguma coisa que vale a pena, que é forte para ser dito e para circular. Mas nós nunca vamos conseguir revisar toda a literatura, né? A biblioteca que nos antecede, nos acompanha e nos segue. O problema pode vir em formato de pergunta? Pode. Algumas pessoas, ao invés de usar problema de pesquisa, usam pergunta de pesquisa, que é fazer uma interrogação no final. Como o patriarcado médico impôs barreiras? Interrogação. Problema de pesquisa, e aqui vocês já estão solucionando a charada. Problema de pesquisa e pergunta de pesquisa são formas de falar objetivo geral, pergunta, que é você transformar numa forma interrogativa. Mas esse modelo de verbo, unidade de análise variável. Alguém aqui falou por que nós temos que ser inéditos? Eu não sei por que nós temos que ser inéditos. O que nós temos que ser talvez sejam outros valores, né, gente? Olhar com uma agulha do real para um pedacinho que não está sendo olhado. Nós vamos fazer novos encontros de dados que outras pessoas não fizeram. Eu não chamaria esses valores de ineditismo, competitividade, brilhantismo. Eles não devem ser os que nos perseguem. Os que nos perseguem o que nós estamos dizendo que toca neste momento em algo que também importa para outras pessoas, né? E que importa, no meu caso, eu acredito, para os valores que nós professamos, para a cultura de direitos humanos, para vivermos melhor e para que mais pessoas caibam no mundo, né?
Então, eu não diria que é para ser inédito, para ser original, para ser... Acho que são valores... O Tarcísio pergunta se é necessário ter recorte temporal. Em geral, sim, né? Você vai dizer, eu vou estudar durante a pandemia de Covid. Eu vou fazer, e a depender de onde você está, isso é condição de possibilidade nas áreas. Eu diria que sim, certo? Que sim, recorte temporal como recorte espacial são as suas composições da unidade de análise, elas têm o recorte do tempo e do espaço. Várias pessoas estão falando sobre qual era a resposta certa do exercício, Maiana. Lembram, na semana passada você tinha 4 afirmações e uma afirmação final que dizia todas as anteriores estão certas. Eram todas as anteriores estão certas. Se ficou alguma dúvida sobre a resposta, nós podemos voltar a ela. Nesta semana, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Nesta semana, a pergunta diz assim: há uma afirmação, só uma afirmação aqui, não é certa. Então vamos lá. A pergunta dessa semana, ela é também de marca X, e ela diz: só uma afirmação não é certa. É só uma, gente, que não é certa, tá? Só uma que não é certa. Ela tá assim, do meio pro fim. A única afirmação que é errada, ela tá do meio pro fim. Entendeu? E aí, se tiverem dúvida, diz a gente. A gente vai tentar agora colocar aonde a justificativa da resposta, para não gerar essa dúvida, tá certo? Lembra, gente, do meio pro fim é aonde tá a resposta certa da pergunta dessa semana, tá? Vejam essa pergunta do Emanuel Gomes. Na sua experiência, a estética do título causa problemas na representação do problema do objeto? A estética é uma coisa muito interessante. Quando você está com o seu título funcional, a estética não é a coisa mais importante. A estética no sentido de dizer, ele é bonito, ele está bem escrito, ele está funcionando para ser uma bússola para você ou não. Se ele está funcionando para ser uma bússola, é isso que importa. A beleza, você vai ter os seus meses até terminar, entregar o seu artigo, entregar o seu texto, para ir trabalhando a beleza dele. Às vezes nós nos confundimos tanto que nós começamos com a estética e não com a bússola. Gente, alguns recados para a gente deixar sem dúvida aqui. Se você não está recebendo os textos, a gente não está mandando para ninguém. Eles estão ali logo abaixo da bio, onde tem o Linktree, que aí tem os textos de cada semana, eles estão ali. A pergunta aparece logo depois da aula. E eu queria muito pedir a vocês, gente. A resposta certa é do meio pro fim, talvez assim, a letra D, quem sabe, ou a letra C, né? Só tem que marcar uma que está errada. Eu não sei, né? Assim, tem 25% de chance, A, B, C, D, E. Talvez seja a letra D, D de Débora. Realmente eu não sei, mas é alguma coisa assim. Gasta 5 minutos para ler e pensar e responder. E aí cuidar durante a semana de quem sabe poder ler, ouvir a música, as referências que a gente está dando para a gente se preparar para a semana que vem. Se não for assim do meio pro fim, é porque a Marta, a Gabriela, a Joyce, a Juliana e a Jéssica estão mudando as letras agora para fazer pegadinho com vocês. Mas era até 5 minutos antes de eu entrar, do meio pro fim, né? Assim, mas pensem nisso. Ali o objetivo não é nenhum da gente... Eu não tô dando cola, não. Tem 20% de chance de ser qualquer um. Não, e vai que eu sou uma mentirosa e que é a letra A. Por que vocês vão confiar em mim? Vocês lembram quando eu não sei vocês não devem lembrar, mas que
você ia ter professores para fazer pegadinha, assim, né? Que é horrível, né? Passa a ser um jogo de sobrevivência afetiva. Prova para mim é uma coisa horrorosa. Só que a gente tem que fazer os exercícios, porque tem que ter avaliação, né, gente? Então, mas vamos transformar ela a parte do rito, e a parte mais importante é vocês se encontrarem, vocês lerem, vocês construírem isso juntas. Por exemplo, se vocês tiverem ideias de outras músicas, de peças literárias que a gente deva ler junto, vai colocando quando a gente sobe, porque isso nos ajuda a pensar muito mais. Essa música do Gil hoje vale a pena terminar hoje e ler e ouvir a música dele e pensar novamente como é que vale. Eu não sei se vocês têm... O exercício de hoje vai estar lá, Mirna, assim que eu terminar aqui, tá? Então, quando eu terminar, ele já sobe e o da semana passada desapareceu. Então, tentem fazer, tentem não deixar para cima da hora, é tão pouquinho, termina esse aqui e já faz, ele já vai estar disponível, tá? Eu queria me despedir de vocês, dizer que eu agradeço muito que vocês venham nessa multidão aos domingos, às 6 da tarde, para nós conversarmos sobre como pensar, sobre como escrever, sobre como curarmos as feridas da inquietação, como diz o Mia Couto. A minha gratidão é a todas vocês, na verdade ao revés. A gente, ninguém merece tanto quanto todas vocês aqui junto comigo, né? Na verdade é todo mundo junto com todo mundo. Se eu contasse a vocês que toda a minha vida de professora eu fosse contar quantas alunas eu teria tido a cada semestre entrando em sala de aula, nem em sonho se juntaria essa multidão toda. Então, é um presente para qualquer pessoa, é uma esperança de pensamento e de construção. Então, Juliana, não é agradecer a mim e não é gratidão a mim, é a vocês. É vocês que fazem isso aqui ser possível, de dizer isso faz sentido. Não esqueçam, por favor, de conhecer o trabalho da Priscila Barbosa, que é uma artista espetacular. E vamos tentar ver se a cada semana a gente junto fala de alguma outra que a gente descobre. Eu quero muito falar de uma cozinheira que eu estou seguindo e quem sabe eu posso falar dela e tentar pensar, quando eu a vejo, como é que aquilo me ajuda a pensar, a curar essas feridas da inquietação do nosso tempo. Um beijo em todo mundo e até semana que vem.